coração igual ao dele, já que nós vamos falar de caráter e nós vamos aprender sobre o caráter de Cristo, aprender aquilo que Cristo quer de nós, o caráter nosso transformado, renovado. Então vamos para a lição de hoje. Se você tem um caderno, uma caneta, pega, anota tudo, depois releia, estude, passe para outras pessoas. Você também é canal de bênção, você também é instrumento nas mãos do Senhor. A importância do caráter. O caminho para o caráter de Cristo é o caminho da operação da cruz em nós. Nós ouvimos que quando nós decidimos caminhar com Jesus, nós devemos abandonar o nosso eu, pegar a nossa cruz e seguir. Nós vimos isso na palavra do Senhor, nós aprendemos isso. Então, o caráter começa na cruz. O caráter é transformado na cruz. Aí às vezes você fica pensando, mas será que eu vou ter que ser crucificado como Jesus? Eu vou ter que morrer numa cruz? Jesus já fez isso, Jesus já pagou o preço por nós. Então, a cruz significa quebrantamento da vontade e da força humana pela ação do Senhor. A nossa vontade sempre vai trazer para a nossa carne, a nossa natureza humana. Então, o que Jesus quer nos ensinar é que a nossa vontade agora tem que ser transformada pela palavra dele, pela vontade dele. Então, quando nós passamos pela cruz, nós entendemos o que Jesus fez, nós aceitamos o sacrifício dele, então nós nos quebrantamos, nós olhamos para o nosso passado, é um passado de arrependimento, e agora nós queremos mudar de vida, nós queremos andar conforme Jesus quer que nós andemos, porque nós vimos o tamanho do sacrifício, o que nós podemos fazer para que isso seja mudado. Então aqui nós precisamos passar pela cruz, e esse passar pela cruz é quebrantar o meu coração, deixar Jesus entrar e transformar aquilo que desagrada a Ele. É através da lei da cruz, que está lá em Mateus capítulo 16, 24, que somos formados em nosso caráter. O nosso caráter, nós vamos aprender que quando ele foi formado, quando ele começa a ser formado, agora tem que ser diferente. Nosso caráter tem que estar conforme aquilo que Jesus disse. Nosso caráter tem que estar como o caráter de Cristo. Essa lei opera em nós, moldando-nos e ensinando-nos a vida do Espírito. Essa vida do Espírito é algo muito intenso. Nós vamos aprender daqui uns dias, eu creio que é o próximo tema que nós vamos estudar, vida no Espírito, assim que a gente encerrar o caráter de Cristo em nós. Vida no Espírito também é um assunto que nos confronta, que nos leva a mudar, que nos leva a crescer. Então, aqui, a lei da cruz é que vai nos moldar, nos ensinando uma vida no Espírito. Que essa vida natural não é uma vida que nós tocamos no Senhor, não é uma vida da qual nós possamos ser instrumento nas mãos dele. E essa vida espiritual é uma vida totalmente conduzida pelo Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. A cruz é que opera em nós a beleza do Senhor. A cruz é um instrumento de Deus para nos moldar à semelhança de Cristo. A cruz é que nos capacita a termos o caráter que suporta o poder de Deus. É através da cruz que nós vamos suportar o processo diante de Deus. O processo de humilhação, o processo de dor, o processo de crescimento diante da palavra do Senhor. Antes de Jesus subir, ele desceu. Efésios 4, versículo 8 e 9. Esse é o princípio de Deus. Às vezes nós olhamos para a vida cristã e falamos, vamos caminhar para Jesus, porque a nossa vida vai mudar, Jesus vai transformar, Jesus vai nos levar para um outro nível, Jesus vai me fazer comer o melhor dessa terra. Amém. Essa é a palavra. Só que para chegar no processo de comer o melhor dessa terra, de ser exaltado, precisa passar pelo um processo. E esse processo é quando nós somos provados, é quando nós somos levados à casa do oleiro para sermos moldados, porque aquilo que nós temos da natureza humana não significa nada para o Senhor. Não
aquilo que está na nossa natureza, que nós aprendemos no decorrer da vida, não tem peso diante do Senhor. Ele precisa de pessoas totalmente dispostas a ser transformadas pela palavra. Jesus veio e nos ensinou como é caminhar, como é ser filho do Pai, como é ser herdeiro dele. Então agora nós precisamos nos adequar a essas instruções que Jesus nos deixou. Quanto mais alto Deus for nos levar, mais tratados precisaremos ser em nosso caráter. A gente escuta muito ditado popular, tem regiões que são diferentes, que fala que para conhecer a pessoa dá um pouquinho para ela de poder, né? E assim somos nós, seres humanos. Nós queremos o poder para mostrar aquilo que nós somos capazes, para mostrar que nós somos grandes. Muitas vezes a gente quer humilhar as outras pessoas. Então esse caráter precisa ser transformado, porque quando o poder de Deus vier sobre nós, nós precisamos estar totalmente submissos àquilo que Ele quer. Porque quando nós achamos que é nós que fazemos, aí o Senhor tem que nos parar. Então por isso nós passamos pelo processo. Ele tem algo grande para mim, Ele vai me usar em coisas grandiosas. Então, primeiro, eu vou passar por um processo do qual eu vou ser provada. E é nessa prova que vai mostrar o meu caráter. E aquilo que precisa mudar no meu caráter é durante esse processo que Jesus vai transformando na medida que eu permito que Ele transforme. Então, quanto mais alto Deus for nos levar, mais tratado precisaremos, para que não deixemos o nosso ego, o nosso eu falar em vez de ser a palavra do Senhor. As pressões, as tentações aumentam à medida que crescemos em Deus. Por isso, uma base de caráter uma pessoa precisa ter na guerra contra o mundo espiritual e o pecado. Nós vamos ter que lutar contra nós mesmos, contra o nosso eu, contra o pecado, contra o inimigo. Então são diversas guerras que nós precisamos lutar. E nós precisamos ter esse caráter aprovado, ter esse caráter reconstruído para poder suportar. Vamos dar exemplo de Jesus. Jesus, ele suou gotas de sangue, tamanha pressão que ele enfrentou. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4. Então Jesus, ele sofreu uma pressão que teve que suar gotas de sangue, para você ter noção do quão pressionado ele foi. Talvez eu e você não vamos passar por uma pressão tão alta quanto Jesus, porque ele estava para pagar um alto preço. Mas ele nos mostrou que é possível suportar as pressões, que é possível aguentar o processo e concluir a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Não podem ser pessoas frágeis que cedem às pressões malignas sobre a carne. Quando fala aqui das pessoas frágeis, quer dizer que qualquer situação eu lanço a culpa na minha fraqueza. Eu não sei qual é a sua fraqueza, talvez não seja a minha fraqueza, mas nós conhecemos a nossa fraqueza. Nós sabemos aquilo que pode nos tirar da presença de Deus, que pode nos levar para longe da vontade de Deus. Então, diante dessa fraqueza, eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar sempre em oração. Então eu tenho que estar completamente atenta à minha fraqueza, para que ela não venha destruir os planos de Deus para minha vida, ou eu venha atrasar aquilo que Deus tem para mim. Então, aqui quer dizer que pessoas frágeis são aquelas que cedem às tentações, que é mais fácil eu dar uma desculpa do que eu posicionar e lutar contra aquela tentação. O alicerce de uma casa é a parte mais delicada da construção. Quem é pedreiro, quem é mestre de obra, que você conhece, você entende que quando vai fazer o alicerce é a parte demorada da casa. Ela vai sustentar todo o peso. Então agora Jesus está nos levando a fazer o alicerce da nossa fé. É por isso que nós vamos ser tentados, é por isso que nós vamos ser provadas, porque nós temos que aguentar o peso da nossa caminhada cristã. Nós temos que aguentar o peso do nosso caminhar até nós podermos viver de glória em glória com o Senhor nos céus. Então,
nós estamos agora alicerçando a nossa fé. É um momento difícil, um momento árduo, um momento de pressão. Ah, mas quando começar a ser construído, vai parar? Não, não vai parar, porque o inimigo ele não pode parar. Ele tenta nos levar para longe da vontade do Senhor, ele tenta nos levar para desobedecer a palavra, para que não seja somente ele condenado. Ele quer nos levar também para a condenação eterna. Então, ele não vai parar. Só que quando nós somos firmados no alicerce, quando nós temos uma fé, que nós não cedemos às tentações, agora nós estamos o quê? Firmes para caminhar. Então, quando vier outros tipos de tentações, quando vier outros tipos de provação, nós já sabemos que nós podemos vencer, porque nós somos provados lá atrás e nós vamos ser provados de novo, mas agora nós temos a certeza que se eu ficar firme no Senhor, eu vou vencer. Agora já não tem mais dúvida, porque eu já venci antes, o Senhor está comigo e nele eu sou muito mais que vencedor, amém? Há um princípio que podemos saber: os que buscam o Senhor, que muitas vezes oram, jejum, sente muita resistência e aparentemente nada acontece. Ou às vezes as pressões e problemas aumentam. Esse princípio está ligado ao fato que nos céus algo está sendo gerado e por isso estamos pagando o preço. Quando você sente que a sua oração não está sendo ouvida, quando tem uma demora, quando você começa a orar e tudo fica resistente, você parece que você está orando e Jesus não está ali. Parece que você jejua e nada acontece, as coisas às vezes até pioram. É sinal de que algo no céu está acontecendo. Então você, com seu olho natural, pode não estar vendo, compreendendo, entendendo, mas no céu está sendo movido uma situação em favor de você. Amém? Então, não desista, não abandone a sua fé, mesmo que você não sinta nada. Sabe por quê? Jesus, quando ele vai embora para os céus, preparar a morada, ele promete que estará com nós todos os dias até a consumação. Se Jesus prometeu, ele é fiel para cumprir. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, eu tenho uma palavra que diz que ele está comigo. Não estou sentindo Jesus, eu estou orando e não vejo nenhum mover sobrenatural, mas Jesus prometeu. Se ele prometeu, ele está comigo. Mesmo que eu não o sinta, ele está do meu lado. Amém? Então, nunca deixe essa palavra sair do seu coração. Nunca deixe ser enganada pelas situações adversas que chegam na sua vida, te levando a deixar de crer, a deixar de acreditar naquilo que Jesus te prometeu. Entenda, Jesus está conosco até o fim. Antes da visitação de Deus, os avivamentos, os homens e mulheres usados sofrem, choram e gemem, até que a mão do Senhor esteja livre para operar. Agora eu quero falar com você, que quer ser instrumento nas mãos do Senhor, que quer ser usada. Nós precisamos entender que para chegar no nível de Deus liberar a mão dele, de poder sobre as nossas vidas, nós vamos sofrer, nós vamos chorar, muitas das vezes vamos gemer, falar que nós não seremos capazes, que tá doendo muito, agora eu não resisto. É o processo para Deus liberar o poder, a graça sobre nossas vidas. Para que quando nós falarmos, nós temos autoridade sobre aquilo que nós vamos falar, porque nós vivemos na pele. Então, não há autoridade maior do que aquela que eu vivo, que eu passe, que eu chore e que eu vença. Eu posso falar de coisas que eu ouvi, pessoas que outras pessoas viveram, mas quando eu falo de quando eu vivi, de quando eu sofri e de quando eu venci, é diferente. Então, aguenta o processo. E você vai ser uma arma preciosa nas mãos do Senhor, uma flecha afiada na aljava dele, pronta para atingir o alvo quando ele for te lançar. Amém? Portanto, necessitamos conhecer estes caminhos e estarmos preparados para enfrentá-lo.
Então nós entendemos a importância do caráter, a importância de deixar Deus fazer através de nós. Então em outros agora, assunto de quarta-feira, nós vamos falar sobre definição de caráter. A partir de quarta-feira nós seremos confrontadas a tomar decisões nas nossas vidas que são necessárias. Nós temos livre-arbítrio. Eu posso ter a decisão de continuar fazendo aquilo que eu já faço, aquilo que eu acho certo, ou eu vou decidir agora, haja o que houver, eu vou caminhar com o Senhor e vou obedecer a palavra dele. Amém?